A paz de Cristo, meu irmão e minha irmã. Não importa, a partir de agora, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Essa frase marcou-me quando eu vi esse filme. Eu vi esse filme talvez 2 ou 3 vezes já, né? É um filme que eu gostei, né? Pela história, pelo contexto todo ali. Mas essa frase marcou, né? Não, a partir de agora, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Então, esses dias aí, durante essa semana, veio para mim esse insight, né? Que essa frase daria, sim, uma mensagem a todos nós, aos nossos corações, justamente até pelos acontecimentos, né, que está ocorrendo no mundo hoje. Me lembrou, essa frase me fez refletir, e aí com ela surgiu a mensagem que estaremos meditando hoje, em nome do Senhor Jesus. Que essa mensagem possa tocar o seu coração, meu irmão e minha irmã, porque realmente o mundo, o planeta ao qual vivemos, a vida ao qual estamos vendo e presenciando no nosso dia a dia, ela está prestes a acabar, meu irmão. Creia você ou não, creia. Independente da sua opinião, da sua crença, o fato é esse. É como aconteceu lá nessa cena do Titanic. O dono lá que pagou pela construção daquele navio, né? O arrogante lá, que achava que ele queria uma manchete nos jornais aí de recorde. Além de ele atravessar, ter o maior navio transatlântico do mundo, ele queria bater um recorde e colocar na mídia. Então, esse aí não acreditava, né, que realmente o navio iria afundar. Mas o que o engenheiro falou? O Titanic é feito de ferro e eu lhe asseguro que ele irá afundar. É como o nosso grande Deus que criou todas as coisas, que é o Criador desse planeta, que é o nosso Criador, que é o Criador da vida, o que sustenta tudo o que está aí hoje, Ele deixou na sua palavra, revelado na sua palavra, que tudo tem um tempo determinado, né? Veja que nós temos aqui em Apocalipse 21:6. Disse-me ainda, né? Tudo está feito. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus, através da sua onisciência, sabe todas as coisas. Ele abriu, né? Ele criou a partir do nada o espaço-tempo, que é o que nós temos hoje aqui. O Einstein foi um grande cientista que estudou muito essa questão, né? Espaço-tempo, teoria da relatividade. Ficou até muito maluco com isso, tentando, né, descobrir os mistérios de Deus, mas não conseguiu. Conseguiu algumas coisinhas, mas não conseguiu tudo. Com certeza, com a nossa mente limitada, não conseguiremos entender o grande poder, né, que tem o nosso Deus. E ele diz, né, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Eu tiro da eternidade e abro uma janela do espaço-tempo, crio o tempo, crio as coisas, e passa a existir o tempo, e eu vou fechar esse tempo também. E vamos voltar todos para a eternidade. Seja você para viver com Cristo, ter vida verdadeira e ser um ser iluminado, estar na luz, ou que você esteja, né, eternamente nas trevas, no tormento eterno, que é o que está reservado e é o que está escrito na palavra de Deus. Então não importa o que se faça, esse mundo vai acabar. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui.
agora me leva para o céu. Vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Posso ver ao meu redor que o mundo insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Como agora me leva para o céu. Vamos subir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, é isso aí. Há longo tempo, né, nós estamos ouvindo essa promessa da volta do Senhor para nos resgatar, para nos tirar desse mundo condenado ao qual está. Nós sabemos que, assim como o Titanic afundou, esse planeta também, e essa vida como nós vemos ela hoje, ela também irá terminar. Tudo tem um ciclo para começar, um desenvolvimento e um fim. A eternidade, vamos dizer assim, a eternidade anterior, né, e a eternidade futura. Digamos que há uma janela para nós. Há um antes, um durante e um depois. Então nós estamos vivendo o durante. Mas só que esse durante que estamos vivendo, essa etapa que estamos vivendo, estamos no finalzinho dela. A palavra de Deus nos mostra que estamos no finalzinho deste período, chegando aí na janela da eternidade. Todo aquele que morre aqui na Terra, por algum motivo, morte natural, acidente, de doenças, qualquer que seja, para ele acabou a teoria, acabou o período espaço-tempo para ele. O seu corpo vai voltar ao pó da terra, né? Ele vai ser desfeito ali, né? Vai ser corrompido, e o seu espírito, ele vai voltar, né, para Deus, seja voltando para a paz, voltando para o regozijo de estar com o Senhor, mesmo não estando ainda ressuscitado, com o corpo glorificado, mas já está, né? O seu espírito já está descansando no Senhor. Esses que morrem, né? Agora, hoje,
amanhã, que morreram, né? Pessoas que morreram dos antepassados, que estão passando por isso aqui ainda, antes que Jesus venha nos resgatar. E as pessoas que são salvas, elas estão lá reservadas, né? Aguardando aquele dia, que falaremos hoje sobre esse dia. Né? Estão aguardando, ansiosas também lá, mesmo em espírito, estão ansiosas. Porém, elas não estão em tormento. E todo aquele que morre hoje, seja de acidente, de qualquer outra coisa também, mas que não é salvo, incrédulo, né? Que não crê em Jesus como seu salvador pessoal, a palavra de Deus é clara, que diz que somente através dele podemos chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, eu disse, na verdade não é eu que disse, a palavra de Deus diz, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aquele que não crê em Jesus, que morrer, né? Que perder, que fechar os olhos aqui, que não respirar mais, que não tiver mais consciência de poder aceitar uma coisa tão simples, né? Você não vai pagar nada por isso, cara. Você não vai sofrer dor por isso, você não tem que passar por uma prova difícil, né? É simplesmente crer em Jesus como seu Salvador, recebê-lo, né? Recebê-lo como seu Salvador, e aí você vai ter o acesso, né? Ao descanso, mesmo que você não passe pelo dia final, que não passe por coisas aí ainda, mas você vai estar lá garantido. E aquele que não, aquele incrédulo, vai ficar também na eternidade, só que nesse momento ele estará já em tormento, aguardando ser ressuscitado novamente para julgamento e condenação final, permanecer eternamente nas trevas, afastado da luz do amor de Deus. Então o destino é esse, meu irmão. Essa é a nossa realidade. Então tem a eternidade, tem a criação do espaço-tempo, nós estamos aqui, segundo a palavra, estamos nos últimos momentos, e depois disso nós estaremos ou lá esperando a volta do Senhor, né, em espírito, descansando, desfrutando da presença dele, ou estaremos já em tormento. Se você quer ver um pouco mais sobre isso, basta pesquisar, né, a parábola do rico e o Lázaro. Né? O rico e o Lázaro, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Bom, irmãos, por que as pessoas não acreditam, né, que o que a gente fala, as pessoas dão risada da gente, as pessoas acham que nós somos ridículos, né, falando essas coisas, que o mundo vai acabar, que as coisas vão terminar, e isso é tudo baboseira, que isso não existe, né? Nós somos todos, nascemos aqui para aproveitar essa vida, aproveitar o máximo que dá ela e conseguir tudo que podemos, porque amanhã vamos morrer e aí deu, acabou. Tem pessoas que acreditam somente nisso, nesse fato, né? Mas por quê? Por causa da arrogância, meu irmão. Arrogância, a incredulidade, né? E a altivez, né? As pessoas se acham mais sábias do que os outros. Hoje tem muita religião, infelizmente, enfatizando que o ser humano é alguma coisa, que ele tem um poder interno, que ele pode mudar os fatos, que ele pode mudar a realidade, que ele pode, através de ações suas, mudar o planeta, mudar as coisas. Não, infelizmente, o homem não consegue mudar nada, meu irmão. Nada. Nada. Inclusive hoje, se você parar tudo, as emissões de carbono, parar com tudo aí, o mundo, o planeta, pelos próprios cientistas que já chegaram a essa conclusão, ele está condenado. Ele está condenado, independente da palavra de Deus aqui, nesse caso, aqui, né? Levando para o lado da ciência, já que muitos preferem a ciência humana do que a palavra de Deus, que é a palavra do Criador de todo o universo que tem aí. Então, as pessoas duvidam do que tudo na Terra, inclusive eles mesmos, serão consumidos, serão destruídos, né? Serão acabados, isso aqui tudo vai acabar. Justamente aquela questão, né? Espaço, tempo. Começou, vai finalizar. Como está aqui em Apocalipse 21:6, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Veja, meus irmãos, o que diz aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4, tá? E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Fecha essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo. Até ao fim do tempo. Ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Aqui eu estou lendo a João Ferreira de Almeida corrigida, tá? João Ferreira de Almeida corrigida. Então, meus irmãos, olha só. Diz aqui que nos últimos dias, né? Então esse livro foi selado, inclusive coisas que somente no final
tempo aconteceriam, né? Hoje, como que as pessoas conseguiriam ir de uma parte para outra, circulando nesse planeta? Elas precisariam, né, de meios para isso. Quando Daniel escreveu isso, tinha cavalos, carruagens, né? Aquelas coisas que muito se andava era a pé mesmo, né? A maioria das pessoas andava a pé, em camelos talvez ali, né? Mas não existia carros, não existia navios como tem hoje. Não como tem hoje, talvez existia algumas embarcações, né? Aviação, né? Não tinha nada disso aí. Então realmente isso aqui era coisas para o tempo do fim, para o finalzinho da janela ao qual estamos vivendo, né? Hoje você sabe, temos aviões, temos tudo aí, inclusive tem naves espaciais que conseguem até, já estão até planejando aí viagens, né, para fora aí da atmosfera, né, viagens espaciais, para te ver como a ciência se multiplicou, né? E isso aonde? Até ao fim do tempo. É Deus revelando para o profeta Daniel aqui, tá? E nós sabemos, né? Nos últimos anos aqui, é que nós estamos tendo cada vez mais saltos de ciência se multiplicando. Eu sou um estudante, um profissional da área de eletrônica, muitos de vocês sabem. E no estudo da eletrônica, a gente sabe que o transistor, que é a matéria-prima, a base de hoje dos circuitos integrados, microcontroladores, microprocessadores, memórias, todo esse aparato de hardware que compõe o seu computador, o seu televisor, a maioria hoje dos equipamentos eletrodomésticos hoje tem muito incorporado a eletrônica, praticamente tudo, os carros, né? Todos os aparatos hoje que as pessoas utilizam, né? Se utiliza do transistor. Só que o transistor foi inventado recentemente, meus irmãos. Por volta de 1950 foi inventado o transistor. Foi começado, né? Claro que ele desenvolveu bem, a tecnologia foi bem desenvolvida ao longo desses últimos anos aí, mas foi agora, em 1950, que o transistor foi inventado. Então, antes do transistor, o que nós tínhamos? Um pouquinho antes ali foi inventada a válvula, e a válvula conseguiu dar um salto de desenvolvimento. Mas tudo que desenvolveu-se, a questão da ciência se multiplicar, foi nos últimos anos agora, recente, tá? O século passado, esse nosso século, vamos colocar aí até no máximo o século XIX, tá? Boa parte da ciência realmente é do século XX. Então você imagina o seguinte, o ENIAC, como alguns chamam, né, o primeiro computador, o grande computador que começou o seu desenvolvimento em 1943, terminou em 1946, ele pesava 30 toneladas, 30 mil quilos, esse grande computador. Meu pai nasceu em 1940, começou em 1943, então meu pai, que hoje é falecido, teria 3 anos na época que foi começada a construção desse grande computador. Ele utilizou 18 mil válvulas para poder funcionar. E o que ele conseguia fazer com tudo isso, com 18 mil válvulas, 30 toneladas, que ocupavam um espaço de 180 metros quadrados? Ele faz muito menos, meus irmãos, muito menos mesmo, do que uma calculadora que eu tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quase 40 anos atrás. Uma calculadora bem sem vergonha, que fazia aquelas operações básicas de matemática, que eu tinha lá, não estou falando de calculadoras mais modernas de hoje, tá? Eu tinha lá atrás, 30, 40 anos atrás, essa calculadora bem simplesinha, ela era muito mais eficiente, com muito mais capacidade de processamento, tudo ali, do que esse grande computador, essa grande máquina, com 18 mil válvulas. Então, tu vê que isso foi quando? 1943, 1946. Em 1950 foi inventado o transistor, e a partir daí a tecnologia foi desenvolvendo e chegou onde nós estamos hoje aqui, né? Onde através da internet nós podemos estar enviando as informações, colocando aí disponível na nuvem, disponível em algum site, né? No YouTube nesse caso, e você através do seu celular, do seu televisor, do seu computador, em qualquer parte do mundo, você está vendo e assistindo. Hoje a Bíblia pode ser estudada em toda parte do mundo. Eu fui operado, tirado o câncer que eu tinha aqui no reto, né? Foi feito por computador, 2 cirurgiões operando o joystick, né? Com a equipe dele, feito por computador. Por quê? Porque a ciência se multiplica e isso é um sinal de que estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. É o que está escrito aqui, até ao fim do tempo. Estamos caminhando para o final do tempo.
A Bíblia ela tem muitos relatos que vão comprovar isso que eu estou falando aqui agora, meu irmão. Que não importa o que se faça, a terra, a vida, como nós vemos aqui, ela vai terminar, ela vai mudar, tá? Ela ainda tem um tempo para acontecer as coisas, segundo a palavra de Deus, está tudo revelado na sua palavra, mas a vida como nós vemos aqui, como o qual ela está sustentada hoje, tudo isso vai terminar. Existe o grande dia de Deus, né? Que aí realmente é o dia de julgamento. Nós vamos concentrar o nosso estudo hoje no 2 Pedro, tá? 2 Pedro capítulo 3. Poderíamos falar de Apocalipse, poderíamos falar de Ezequiel, poderíamos falar de Isaías, Daniel, que tem muita coisa que fala sobre o dia do Senhor virá, o dia em que a terra mudará, né? Acabará esse ciclo ao qual estamos vivendo. Como eu falei para vocês, creio vocês ou não. Olha o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então aqui o apóstolo Pedro ele começa falando amados, ou seja, ele está escrevendo essa carta para os irmãos em Cristo, né, de alguma assembleia. E isso, claro, se espalhou para todos nós, né, todos os membros da Igreja de Cristo. E ele fala aqui para despertar com lembranças, ou seja, a vossa mente esclarecida. Então, para a gente não esquecer, né, nós temos a lembrança, porque nós já temos a mente esclarecida. Nós já estamos na luz, nós já estamos no Evangelho de Cristo, já cremos em Jesus como nosso Salvador, já estamos buscando a sua palavra. Mas aqui, Pedro esclarece, profetiza, né, com lembranças. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Então recordar, né, do que foi escrito por Daniel, que foi escrito por Ezequiel, Malaquias, todos os profetas que profetizaram o tempo do fim, né? E aqui no caso do apóstolo Pedro, ainda não tínhamos ainda a carta, né, o Apocalipse, que é a revelação do apóstolo João. Mas aqui está dizendo, né, ensinado por vossos apóstolos, para que nós recordemos das palavras, atentemos para o que está escrito na palavra do Senhor, justamente para sabermos, né, o momento que o andar, né, Deus, Jesus Cristo deixou, né, Deus deixou para nós aí sinais que mostram que estamos caminhando para o final dessa janela. E no versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, está falando Pedro aqui, ó, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Aqui mostra também que nesse tempo dos últimos dias, meus irmãos, virão muitos escarnecedores, de diversos tipos, de diversas espécies, de diversas maneiras, tá? Muitos ficam gozando mesmo, tirando sarro de nós crentes, achando que nós somos uns bitolados, atrasados, umas pessoas alienadas, né? Isso é o que eles pensam de nós. Por quê? Porque eles pensam de forma natural. Ele é um homem natural, ele não é um homem espiritual. Você, quando recebe Cristo como seu Salvador pessoal e é selado com o selo do Espírito Santo, você passa a viver. Você tem a vida, você nasceu de novo. Para você entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Por quê? Se você nascer de Adão, carnal, e não nascer de novo no Espírito, você é um ser morto espiritualmente. Então as pessoas que escarneceiam, né, ficam tirando sarro da palavra de Deus, das profecias, do que diz o Senhor, de Jesus, de tudo, da doutrina do Senhor, são pessoas que estão nas trevas, que são pessoas naturais ainda, que não entendem. As pessoas que estão ouvindo aqui agora, que estão nesse mundo, infelizmente ainda, que são ainda pessoas carnais, elas não conseguem compreender a palavra de Deus. É necessário, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, que você receba Jesus como seu Salvador. Que você se ajoelhe e coloque a sua vida diante dele. E peça discernimento, peça que você quer entender, que você quer ser vivificado, que você quer nascer de novo no Espírito. É isso que você tem que fazer. A partir daí você vai entender o que está escrito aqui.
Porque esses escarnecedores que aqui a palavra de Deus fala, eles não entendem. Eles zombam porque eles não entendem, eles nem querem realmente nascer de novo. Eles estão vivendo, andando segundo as próprias paixões, ou seja, fazem o que eles querem da vida. Fazem o que eles querem. Querem saber só de ganhar dinheiro, de luxo, de passar a perna nos outros, preocupados com as coisas terrenas, né? Os prazeres aqui, as concupiscências carnais, tudo de prazer que esse mundo pode oferecer, é isso que ele está preocupado. E em cima disso ainda, zomba daqueles que pensam diferente. Zombam daqueles que estão vivendo aqui, não como pessoas terrestres, terrenas, mas como as pessoas celestiais, ao qual Jesus Cristo nos constituiu, né? Através do apóstolo Paulo, ele diz que nós nascemos de novo e somos aí seres celestiais. Somos peregrinos nessa terra, certo? E essas pessoas estão aí. Hoje, através da internet, né? Tem muito na internet, a gente tem que ficar muito esperto, meu irmão e minha irmã. Eu sou uma pessoa que, não sei, Deus me deu isso em mim, né? E eu tenho dificuldades de lidar, porque eu pesquiso muita coisa na internet. Eu sou daquele tipo que eu entro em vários labirintos, digamos assim. Não sei, Deus talvez tenha passado alguma missão para mim, para que eu faça isso. O bom de tudo isso é que eu consigo ir até certo ponto e voltar para o caminho do Senhor. Porque para mim, sempre a base fundamental é a palavra de Deus, é a Bíblia. Todos esses caminhos que eu entro, e eles começam falando certinho, bonitinho, tal. Daqui a pouco você vê que eles começam a distorcer a palavra de Deus. Opa, volta que esse caminho não vai para lugar nenhum. Essa é a minha forma de seguir os meus estudos, né, da palavra do Senhor. Claro, eu poderia simplesmente me concentrar na Bíblia, mas sabemos que Deus deixou muitos dons nessa terra. E esses dons estão nas pessoas. E as pessoas escrevem livros, as pessoas fazem vídeos, e as pessoas pregam o Evangelho. Só que hoje o mundo está trabalhoso, né? Segundo Timóteo nós temos, nos últimos dias também, falando dos últimos dias, teremos tempos trabalhosos, né? O que é esse tempo trabalhoso? Tem muita gente falando de Jesus, tem muita gente falando de Deus, tem muita gente falando de salvação. Mas quando você percebe, quando você entra nesses labirintos dessas pessoas, você vê que no final da história eles estão buscando outros objetivos. Muitos buscando o objetivo de dinheiro, ganhar dinheiro com a obra do Senhor. Muitos estão buscando fama, aproveitando-se de que existe aí uma onda, né, da direita, de cristianismo, de cristão tal no mundo. Mesmo sendo cristão professo, não sendo pessoas verdadeiras de Cristo, mas eles existem aos milhares aí. Então eles estão aí, né, infiltrados. Então você fica esperto com muita informação, tá? Que tem aí, que realmente sempre coloque como base a palavra de Deus. Sempre coloque. E aí, para você ter base na palavra de Deus, é necessário que você estude a palavra de Deus, meu irmão. Busque o Senhor, peça a Ele discernimento da sua palavra, o capacite para entender a palavra do Senhor, tá? Então, justamente porque vai surgir muitos escarnecedores. Surgiram já estão aí, né? Nós estamos vivendo o tempo do fim. Então, esses escarnecedores já estão aí. Aqui, quando Pedro falou, talvez não tinha tanto. Já existia, sim, mas não como temos hoje. Temos hoje canais aí com milhões de seguidores, tá? Que falam muitas coisas relacionadas ao Senhor Jesus, à sua volta, à doutrina de Cristo, mas daqui a pouco fala do mundo, fala de alienígena, fala de espírita, de feiticeiro, fala de teoria da evolução, e aí cria uma bagunça geral. No final da história eles querem confundir aqueles milhões de seguidores que tem ali, para que no final eles, é tudo baboseira, acho que isso ainda é tudo, no final não vai dar em nada. Ou seja, o objetivo deles é distrair e tirar as pessoas, né, da concentração, da atenção, esperando, né, a volta iminente do Senhor. Porque, na verdade, o Evangelho é isso, meu irmão. O Evangelho é nós nos prepararmos para a volta de Cristo. Cristo está para nos resgatar desse planeta. O Titanic, quando estava prestes a afundar, o que eles mais queriam, né, é que surgisse um navio próximo ali para resgatar as pessoas. Pelo menos haveria salvação, né, das pessoas, mas não houve ninguém num espaço de tempo tão curto para salvá-los, né? Realmente morreu muita gente ali. E nós temos quem hoje para nos salvar? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. É Ele que vai vir no momento, antes inclusive daquele momento de tormento, né? Lembra o Titanic que estava recebendo água, estava aquele problema todo ali, pessoas já começando a morrer, pessoas angustiadas, o navio se estourando, levando choque, pessoas morrendo eletrocutadas. Isso ali é o tormento que estava acontecendo.
até o momento final em que ele desceu e levou todas as pessoas, né? Muitas pessoas, talvez milhares de pessoas, para o fundo do mar. Mas Cristo a promessa dele na sua palavra é que ele vai nos arrebatar, meu irmão. Essa é uma promessa que só tem aqueles que creem em Jesus, que são salvos. Ele vai nos tirar desse mundo no arrebatamento antes que todos esses acontecimentos finais aconteçam. Estamos chegando nesse momento de iniciar os acontecimentos finais. Então, meu irmão, estamos prestes, Jesus está prestes a nos tirar aqui, da presença dessa câmera, da presença desse lugar. Estaremos, como diz o hino que acabamos de ouvir, estaremos em breve na frente do Senhor e poderemos vê-lo com nossos olhos, já com o corpo glorificado, sem esse corpo carnal, sem as fraquezas desse corpo, sem esse pensamento maligno que nós temos aqui, que infelizmente, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, ainda existe coisas do velho homem em nós ainda, porque ainda não estamos completos, estamos nesse mundo. Por isso passamos doença, passamos raiva, passamos por todo tipo de coisa que nos contaminam nessa terra, né? Graças ao Senhor Jesus que nos purifica, né, através de seu sangue. Continuando aqui, irmãos, nós temos no versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. Porque deliberadamente eles esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Olha só o que diz esse versículo, meu irmão. Olha só o que diz esse versículo aqui. As pessoas, né, esses escarnecedores, pessoas desse mundo, esquecem, né, que a terra e os céus existem, né, porque esquece que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Aqui nós percebemos muita coisa nesse versículo, irmãos. Muita coisa que nos leva a remeter lá em Gênesis, quando Deus começou a criação. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? Então, por isso que ele fala aqui, porque deliberadamente esquece de que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então Deus foi dando ordem nas coisas, né? Separou, por exemplo, quando Deus separou as águas que estavam aqui no planeta e colocou as águas dos céus, criou-se a atmosfera, ionosfera, estratosfera, essas coisas todas que tem aí na nossa atmosfera. Depois nós temos a ionosfera, depois a estratosfera e tal, essas coisas todas aí, que justamente formam a proteção do planeta para raios solares, radiações perigosas, né? Protege inclusive contra meteoritos, meteoros, né? A atmosfera, explosões solares, radiações solares que podem matar aí o homem, que pode danificar muita coisa. Então Deus preparou todo esse planeta, separando de água, meu irmão. As águas de cima, dos céus, e as águas de baixo. E ele separou a água salgada, a água doce, os mananciais, as fontes. Eles deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Tudo Deus dizia, né? E haja luz, e criou-se a água, criou-se a terra, separou-se o que é seco do que é molhado, separou-se as águas dos céus e as águas da terra. Deus é esse Deus de criação que as pessoas deliberadamente esquecem. E no versículo 6, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, antes de dilúvio, né? Antes de Noé. E quanto que Noé avisou, né? Durante 120 anos. E quanto tempo ele avisou? E no versículo 7, meus irmãos, ora, os céus que agora existem, lembre-se da frase, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Olha o que está escrito no versículo 7 aqui. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Está determinado aqui, meu irmão, a palavra de Deus determinou. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro aqui está deixando claro. Só que não é só ele, você vai em Daniel, você vai em Ezequiel, você vai em Malaquias, você vai em Isaías, todos eles estão profetizando esse dia do fim. Não é somente o apóstolo Pedro aqui, que é o mais recente, tem
aí na nossa era ainda, né? Mais ou menos no século I ali, chegando a 2000 anos atrás. Está dizendo para nós aqui, né? Estão entesourados, estão guardados para fogo. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque não é Deus que está fazendo. Deus é onisciente, como eu falei para vocês, Deus conhece todo o caminho. Ele sabe o antes, o agora e o depois. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus vai julgar esse mundo. Deus não suporta a injustiça, Deus não suporta a maldade. Você que sabe que tem pessoas maldosas nesse mundo aí, fazendo todo tipo de atrocidade, todas as pessoas serão julgadas, meu irmão. Deus não suporta o juízo, a conta uma hora chega. E aqui nós temos aqui, né? Não importa o que se faça, essa terra vai receber o juízo, ela vai se acabar em fogo. No versículo 8, há todavia uma coisa, amados. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui, irmãos, até eu mesmo confesso que já pensei sobre isso, né? Por que tanta demora? Por que o Senhor não veio logo? Por que essas pessoas ímpias, essas pessoas maldosas continuam nesse mundo, propagando o mal, fazendo mal? Por que não acaba logo esse mundo? Muitas vezes a gente pensa que esse mundo está muito chato, esse meio político, né? Essas questões políticas, essas questões aí religiosas, esse mundo não está legal. As pessoas estão distorcendo. Por que não acaba? Porque Deus é longânimo. Aqui a palavra diz, né? Primeiro que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus está na eternidade. Deus está na luz inacessível. Nós estamos vivendo no espaço-tempo aqui. Por isso para nós pode parecer demorado. Mas veja, eu fui reconvertido ao Senhor, voltado para o caminho do Senhor, voltado para a luz, e saído porque eu estive muito próximo das trevas, né? Digamos que eu era alguém salvo, mas que estava convivendo nas trevas. E Deus, pela sua misericórdia, me tirou das trevas e me colocou aqui. Deus fez milagres na minha vida, não somente de me salvar, de ter perecido pelo câncer, que para mim, depois que eu fui salvo, me restituir com o Senhor ali, no caso, claro, uma vez salvo, sempre salvo, né? É o filho pródigo. Mas, no momento que eu tive certeza, né, da salvação, digamos assim, então, eu tive certeza, porque uma vez que eu criei em Jesus, eu já fui salvo. Para mim, tanto faz eu ter ficado aqui ou não. Aliás, para mim era melhor que eu tivesse ido para o Senhor. Mas por que eu fiquei? Por algum motivo, estou aqui, diante de você agora. Talvez eu fiquei para cuidar da minha esposa, talvez trazer um pouco mais de conforto para meus filhos, um conforto, não um conforto material, mas um conforto de calma para eles viverem com o Pai aqui nessa terra, para ter meus irmãos terem minha presença, meus irmãos em Cristo, talvez para passar essa palavra para você também que está ouvindo aqui. Eu não sei, eu só sei que o Senhor fez um milagre na minha vida, mas o maior milagre não foi ter deixado viver aqui uma vida praticamente normal, depois de passar por um câncer tão complicado. Mas o maior milagre foi Ele ter me salvado, me tirado das trevas. Tirado das trevas. E aí, se Ele não fosse longânimo, olha só, se Ele tivesse voltado antes, por exemplo, eu apresentei Cristo aos meus filhos depois de tudo isso, né? Depois de todos esses acontecimentos, eu apresentei Cristo aos meus filhos. E eles hoje são convertidos ao Senhor. São salvos em Cristo Jesus pela glória, graças a Deus. Então, devido a essa longanimidade do Senhor, essa paciência que Ele está tendo, muitas pessoas ainda vão se salvar. Porque, na verdade, o que Deus quer é que todos cheguem ao arrependimento, meu irmão. Mas vai chegar uma hora que vai acabar a paciência do Senhor. Tem um dia determinado, o Senhor sabe. Como eu falei, Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o fim. Ele sabe todas as coisas. E no versículo 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, né,
Tudo isso vai acabar, meu irmão. Não importa o que faça, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Não importa o que se faça, esse mundo vai terminar. Não sou eu que digo isso. É o construtor desse mundo. É o criador desse mundo. Aquele que fez todas as coisas, diz assim. Dia de Deus, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém quem? Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê no nosso Salvador, segundo a sua promessa, nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Cristo, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E muito mais do que isso, meu irmão, nós que somos salvos em Cristo Jesus, hoje, toda a igreja de Cristo, ao longo desses 2000 anos praticamente que nós estamos vivendo, que somos a igreja de Cristo, todo aquele que é salvo, todo aquele que é uma pedra viva do Senhor, que está edificado, né? Que faz parte do corpo de Cristo. Todos nós que pertencemos à igreja verdadeira do Senhor, que Ele fundou, que Cristo fundou, nós temos a promessa de que teremos, hoje nós cristãos, que temos aí uma vida celestial com Cristo para a eternidade. Viveremos com Ele para sempre. Mas as pessoas que hoje não são a igreja, os santos do Antigo Testamento, antes da formação da igreja, e depois aqueles salvos, depois da tribulação, quando Cristo tirar a sua igreja da terra, nós teremos milhões, talvez milhares, milhões, bilhões de pessoas que se converterão a Cristo, a Deus. Mas essas pessoas terão novos céus e nova terra para viver. Elas serão abençoadas eternamente com o Senhor. Só que nós temos o privilégio de sermos uma classe privilegiada, digamos assim, a igreja de Cristo. Cristo nos deu esse privilégio. Todos nós que somos crentes em Jesus, fazemos parte da sua igreja, temos lugar com Ele nos céus. Não somos seres terrestres. Por mais que tenhamos uma nova terra e um novo céu, é para aquelas pessoas do Antigo Testamento, os salvos durante a grande tribulação, durante o reino milenar de Deus, de Cristo. Mas nós não, nós somos seres celestiais. Glórias a Deus por isso, graças ao Senhor por isso, que nos dá esse privilégio, que nos prometeu isso aqui. Então, irmãos, teríamos muita coisa para falar aqui, tem muitos capítulos, muitos versículos, muita passagem bíblica que poderia embasar tudo aquilo que falamos, mas eu creio que está bom. Acredito que Cristo se satisfaz, né, com o que acabamos de passar, que você possa, meu irmão, minha irmã, meditar na sua palavra a cada dia, a cada momento, a cada hora, para que apressamos a vinda do Senhor. Eu não sei como fazer isso, eu não sei por que isso, porque Deus, Ele é soberano, é por Ele que tudo acontece, é por Ele, para Ele, tudo é por Ele. Mas aqui está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo, né, aqui no versículo 12, né, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados. Então que nós estejamos firmes na palavra do Senhor, que estejamos sempre buscando a sua presença, que possamos ser uma bênção, ser uma luz nesse mundo, que possamos ser pessoas diferentes, que não nos preocupemos aí com as coisas desse mundo, com política, com bem-estar, sei lá, com coisas que vão perecer, né? Mas que nos preocupemos sim com aquilo que é eterno, com aquilo que vem de Deus. Um abraço, meu irmão, minha irmã, que essa palavra te conforte, que essa palavra te edifique e que você possa estar cada vez mais sendo fortalecido, crescendo na palavra de Deus. Esta é verdadeira e real, né? Não importa o que se faça. O dia de Deus chegará e nesse dia tudo aqui terminará. Todo aquele que for salvo tem o seu lugar. Todo aquele que não for salvo também tem o seu lugar na eternidade. Só que é um lugar de trevas, um lugar de tormento. Então, você que quer ir para o lugar de vida verdadeira, de viver eternamente com o Senhor, na luz, esse é o momento de aceitar Jesus, meu irmão. Um abraço então e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.